Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, aqui na cidade de Biena, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese, capítulo 2, e o item 23. Claro, hoje estaremos aqui com a estrela Marisa Lavorini Ribeiro. Não, aqui não tem nada de Nós estamos estrela, né? brincando, é muito carinho, você sabe disso. Uhum. Então, Marizinha, seja bem-vinda, gratidão. Estou Obrigada. muito contente por rever, estar vendo a Vaninha. Olha, foi muito bom. Está sendo bom, viu, Vaninha? Bem-vindos a todas. É conosco, Marizinha. Deixa Então eu, tá bom. deixa eu te Boa ver tarde, bom aqui. dia, boa noite, né, a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da Gênese e é com muita alegria que sempre estamos aqui. Que seja um bom estudo para todos nós, né? E com muitas reflexões, falando sempre da doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, que é tão prazeroso, nos traz tanta alegria ao espírito, ao coração. Então vamos lá, você projeta? Você quer que eu coloque o Kim? Ok, Sim? deixa eu lá aqui. Voilà. Oh, mon Dieu. Mamma mia. Hoje nós vamos começar o 23, né? Eu estava vendo até. Interessante, tem umas coisinhas aqui que eu tive que enviar para. Ups, a Celeste. Enviei para Ju. Assim, nossa, Ju. Nossa, depois vamos ver. Então, tá visível? Está visível já. Então vamos lá. Item 23. Por mais elevados que sejam, os espíritos são criaturas limitadas em suas faculdades, em seu poder e na extensão de suas percepções. E não saberiam, sob esse aspecto, aproximar-se de Deus. Mas podemos nos servir deles, como ponto de comparação. O que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus é infinito. Executa-o em proporções infinitas. Então, aqui, a gente tem que raciocinar com bastante tranquilidade. O que Deus está dizendo? O que Kardec está dizendo? Né? Que os espíritos são limitados? Vamos com calma. Eles são limitados em algumas percepções que eles têm, né? Porque não, quem é que é ilimitado, infinito, soberanamente justo? Bom, é Deus. Então, se os espíritos não tivessem algumas limitações, eles seriam deuses. E não é assim, né? Deus é a perfeição, Deus é a supremacia. Então, o que ele quer dizer nesse item é que os espíritos são limitados nas suas percepções em relação, olha aqui, ó, na extensão de suas percepções, ou seja, a percepção dos espíritos vai até um certo ponto, porque depois é a competência de Deus. Então, não se iguala, não se compara, né? Nós, seres humanos, estávamos muito acostumados a atribuir a Deus forma física. Como é que nós aprendemos a conhecer Deus? Era um velhinho de barba branca sentado no trono, né? Com cara de bravo, e não, né? Nós não temos como definir Deus a não ser pela própria definição dos espíritos, né? Inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Então, o que ele está querendo dizer é isso, né? Que admitindo a existência de Deus, só se pode fazer, se conhecer Deus através das leis do universo, né? E essa limitação. Diga, Zélia. Eu fiquei muito, mexeu muito comigo. Eu falei, por isso que eu enviei para Ju, se Ju, pelo amor de Deus, eu tinha uma noção, porque ele dá até Jesus, né? Eu falei, ele fala, que Jesus, eu falo assim, gente, eu pensava que mesmo que seja um espírito puro, que podia, manipulava tudo aquilo, que desde muito tempo que a gente vem escutando certas coisas em relação aos espíritos puros e tudo. Quando eu vi isso, fiquei assim, chocada, como diz no Brasil aí. Então, Chocada.
Então, Porque essa só limitação dos espíritos puros, com as suas limitações, aí por isso que eu enviei para perguntar isso, porque realmente me chocou. só que a gente tem que ler sempre, fazer a seguinte pergunta: mesmo Jesus, ele é Deus? Então, né? É isso que ele quer dizer, nem Jesus, por quê? Agora, Jesus era limitado? Essa palavra, digamos que é um pouco ingrata, porque a gente conhece a excelsitude, o magnetismo de Jesus, o Pois é. carisma, mas o que ele está dizendo, Kardec, é limitado em relação à extensão da percepção. O que é isso? Os espíritos puros percebem até um certo limite, vamos dizer entre aspas, porque depois deles é Deus. E tem Uhum, alguém acima de Deus? Não. É nesse sentido, tá? uhum, É A nesse Marisa, sentido. acho que Oi, bem. também teve também uma grande influenciação do catolicismo, que na própria prece da Maria, né, que eles falam que é mãe de Deus, né? Porque Exatamente. como Jesus falou que eu e Deus somos um, eu acho que eles acabaram se equivocando na questão de igualar, né, Jesus a Deus. É por isso que Aí nós. criou, né, essa... Porque eles têm o dogma da Santíssima Trindade, que é É, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus é o Filho, é Deus em forma de Filho, e o é, Espírito Santo é Deus em forma do Espírito. Não é, e não é, né? Nós sabemos que Deus é único, né? Então, por conta disso, criou-se muita confusão. Mas ele diz: o que o espírito não pode executar, senão em um limite restrito, Deus é infinito. O que ele está dizendo? Aqui fica claro: Deus é infinito. Em relação à extensão da percepção, Deus é o infinito. Os espíritos, mesmo os espíritos puros, eles vão até um certo limite, né? É nesse sentido. Há ainda a diferença de que a ação do espírito está momentaneamente subordinada às circunstâncias e a de Deus é permanente. Então, existem circunstâncias em que o espírito ou os espíritos puros é, não necessariamente agem sempre. Eles refletem o pensamento divino, todos nós estamos mergulhados no pensamento divino, mas é Deus, por exemplo, quem estabelece o modelo divino de evolução para todos os seres, todos os mundos e todas as humanidades, né? Então, este modelo divino, por isso que o nome diz, modelo divino, é porque é Deus que, através do seu pensamento, aí sim, atribui aos espíritos puros a execução desse plano, né? É nesse sentido. Então, vamos lá. O pensamento do espírito abarca durante um tempo, um espaço. Circunscrito, o de Deus abarca o universo e a eternidade. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é a inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Por isso que ele abarca o universo, né? E os espíritos mais circunscritos. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, existe a distância do finito ao infinito, claro, né? O fluido perispiritual não é o pensamento do espírito, mas é o agente e o intermediário desse pensamento. Então, como é que é a dinâmica? O espírito pensa, o fluido espiritual é o veículo do pensamento que irradia o pensamento do espírito. Tá claro isso, né? É Isso, muito importante. isso tá, Diga. para mim ficou mais claro do que sobre os espíritos puros. Eu tinha alguma coisa parecida que eles não tinham nenhuma, sei lá, nenhum obstáculo, entendeu? Mas quando nós vemos aqui infinito, a diferença entre o finito e o infinito fica mais fácil de se compreender. Com certeza, com certeza. O fluido perispiritual, então, né, não é o pensamento do espírito, mas o agente intermediário desse pensamento, como é ele que o transmite,
de uma forma impregnado dele. Vou dar um exemplo. Um espírito que está no mundo espiritual, ele pensa em algo, coloca o foco da atenção dele, irradia pelo perispírito e ele então faz uma forma fluídica. É assim que funciona. A forma fluídica é o pensamento do espírito irradiado pelo seu perispírito. Eu acho que isso Certo? acontece muito com nós, tudo, isso é diário. Nós estamos pensando alguma coisa, às vezes estou pensando alguma coisa, daqui a pouco vem meu marido e fala o que eu estou pensando assim: olha, mano, não seria melhor fazer isso? Isso não está irradiando? Eu não estou também transmitindo toda isso através dessa. É uma irradiação do que eu estou pensando? E é daí que vem a sintonia. Como é que, nós não nos comunicamos com os espíritos através do pensamento? Isso. Comunicamos com os encarnados também através do pensamento. E aí, quando tem uma sintonia, acontece esse tipo de coisa, né? Simples assim. Marisa, como é que você falou mesmo? Porque eu tenho aqui assim, fluido perispiritual não é nossos pensamentos em si. É o quê? Isso. Eu quero continuar. O que você É o falou. agente e o intermediário desse pensamento. Ele é o veículo do pensamento. Obrigada, viu? Tá na tela, Vaninha. Tá na tela. Ah, é que eu tinha anotado aqui do ladinho e ficou Aham. sem esse complemento. Agora já ficou perfeito, ó. Tá na telinha, tá na tela que é o 24. Vamos lá. Então, como é ele que Ah, achei. achou? Como é ele que o transmite, de alguma forma, impregnado dele. Pela impossibilidade em que estamos de isolar o pensamento, parece-nos que ele e o fluido se confundem, mas acontece com o som e o ar, de maneira que podemos, assim dizer, materializá-lo. Da mesma forma que dizemos que o ar se torna sonoro, tomando efeito pela causa, o efeito é o som, mas a causa, né, é o vento, vamos dizer, é o ar. Podemos dizer que o fluido se torna inteligente. Que seja ou não assim, quanto ao pensamento de Deus, quer dizer que ele atue diretamente ou por intermédio de um fluido para nosso raciocínio. O Kardec vai dizer lá no capítulo 1 que nós estamos mergulhados no pensamento divino. Ainda ele usa, que é o fluido cósmico universal. Portanto, diz Kardec, Deus está em nós e nós estamos em Deus. Certo? Muito bom. É, Ora, Marisa, a gente tem pois essa mania não. de falar assim, né? Vai com Deus. E a gente É, tinha que tirar isso do nosso, porque Ele está em nós, né? E como é exatamente. difícil, porque a vida inteira vai com Deus, mas Deus está em nós, né? É, Aí eu é fico, verdade. eu falo para minha filha, vai, ah, não, não vai não, porque Ele está aí com você. Exatamente, E quantas exatamente, vezes nós Janine. falamos, Deus não vai escutar todo mundo, ele tem muita coisa que fazer. Quantas vezes já ouvi isso? Ele tem muitas coisas que fazer. Como é que vai ver escutar a Zélia ou isso, aquilo, tudo? Tem tanta coisa que fazer, tem mais o que fazer do que ficar. Não vai poder escutar todo mundo aí, tá vendo? Pois é. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades do todo, cada átomo desse fluido, se assim podemos nos exprimir, possuiria o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade. E estando esse fluido por toda parte, tudo está sujeito à sua ação inteligente, à sua previsão, à sua solicitude. Não haverá um Não haverá um ser, por mais ínfimo que seja, que não esteja de alguma forma imerso nele. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações do seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo.
Tá claro até aqui? Né? Eu fiquei eu fiquei analisando sobre o fluido inteligente. Mas esse fluido inteligente, por que ele está se referindo a esse fluido? Porque somos nós, o espírito, que temos a essa inteligência e, consequentemente, se vemos aqui que tem bem, ele bota bem direitinho aqui, o fluido perispiritual, que ele que Uhum. é, no caso, o intermediário. Então, Isso. então, se ele está se referindo ao fluido inteligente, é porque quem, no caso aí, comanda, entre aspas, tá? É o espírito. E é o espírito que é inteligente, não é isso? Sim, isso, exatamente. Exatamente. Ah, Né? tá. Exatamente. Estamos, assim, constantemente em presença da divindade e não podemos subtrair uma só de nossas ações de seu olhar. Nosso pensamento está em contato incessante com o seu pensamento. E é com razão que se diz que Deus lê nas mais profundas entranhas do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, conforme a palavra de Cristo. Então, quando Jesus dizia eu e o Pai somos um, ele queria dizer que ele estava em perfeita comunhão com Deus, assim como nós podemos e devemos estar, né? Sempre em comunhão com Deus, ou seja, com a consciência tranquila, praticando o bem. O que é estar em comunhão com Deus? Deus é a expressão do bem, é a expressão maior do bem. Portanto, é assim que nós sempre devemos estar, né? Com a nossa consciência serena, tranquila, mergulhados no amor e na bondade de Deus. Para estender sua solicitude sobre todas as criaturas, Deus não tem necessidade de lançar seu olhar no alto da imensidão. Havia uma época que a gente dizia assim para as crianças: olha, Deus está vendo, Isso. você está fazendo isso, olha lá Deus olhando para você. Deus está Nós vendo sabíamos, tudo. Deus está vendo Cuidado que ele vai te tudo. castigar, porque ele vê tudo que você faz, de Pois bom e de é, ruim. como se E Deus colocando desde pequeno medo na criança. Então, e como se Deus fosse olharmos um por um para ver o que a gente está fazendo, né? Quer dizer, uma ideia, um conceito bem infantil aí, né? Bem pueril da nossa parte. Realmente, É, quanto menor, nós falamos Deus. E quando éramos menores, no caso, Papai do céu vai te castigar. exatamente, exatamente, né? Papai do céu vai te castigar. Para que ouça nossas preces, não tem necessidade de transpor o espaço, nem que elas sejam ditas em voz retumbante, porque estando Deus incessantemente ao nosso lado, nossos pensamentos repercutem nele. São como os sons de um sino que fazem vibrar todas as moléculas do ar ambiente. Tem tão Olha bonito só, isso. muito bonito isso, Muito bonito. né? Nós estamos reverberando o nosso pensamento em Deus a todo momento, né? Então, ele não tem necessidade de ficar olhando, porque ele conhece cada um dos seus filhos. Então, Marisa, Longe, muitas vezes nós pensamos que nos momentos mais tristes, mais difíceis de nossas vidas, nós estamos sós. E mesmo sabendo que nós estamos sempre acolhidos pelos bons espíritos. Imagine um pai vendo um filho, uma filha, numa fase difícil, vendo que tudo isso está se irradiando, se o pai não vai acolher. É muito bonito, eu gente. sempre costumo dizer, quando eu faço algum estudo, assim, eu digo, se Deus não tivesse a menor intenção de nos ouvir, não teria um capítulo no Evangelho que diz: pedirdes e obtereis, né? Então, assim, claro, agora, você vai pedir o quê? Para ganhar na Mega Sena? É. Ah, mas você não vai conseguir mesmo, né? Agora, pedir fortalecimento, pedir serenidade, pedir tranquilidade, equilíbrio, né? Isso sim, com certeza. Longe de nós o pensamento de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal é evidentemente apenas uma comparação capaz de dar uma ideia mais justa de Deus,
que as pinturas que o representam sobre a forma humana, sobre a figura humana. Como é que são as pinturas retratando Deus? Velhinho lá nas nuvens, de De manto barba. vermelho, de manto É, vermelho, apontando o dedo, expulsando Adão e Eva do é, paraíso. Não é assim? É cruel. assim, né? Essa comparação só objetiva a compreensão da possibilidade de Deus estar por toda parte e de se ocupar de tudo. Temos incessantemente sobre os olhos um exemplo que pode dar uma ideia da maneira pela qual Deus exerce sua ação sobre o íntimo de todos os seres e, por consequência, como as impressões as mais sutis de nossa alma chegam até ele. Foi tirado de uma instrução dada por um espírito sobre esse assunto. Aspas. Um dos atributos da divindade é ser infinito. Não se pode representar o Criador como tendo uma forma, um limite, um marco qualquer. Se ele não fosse infinito, poderíamos conceber alguma coisa maior que ele, e esse algo seria Deus. Sendo infinito, Deus está em toda parte, porque, se não estivesse, não seria infinito. Não se pode sair desse dilema, pois, se há um Deus, e disso ninguém duvida, esse Deus é infinito e não se pode conceber a extensão que ele ocupa. Ele se encontra, por consequência, em contato com toda a criação. Ele a envolve e ela está nele. É, pois, compreensível que ele esteja em relação direta com cada criatura. E para vos fazer compreender, também materialmente, por qual maneira essa comunicação acontece, universal e constantemente, examinemos o que se passa no homem entre seu espírito e seu corpo. Então, vamos perceber como Deus está em nós. Ele não está em toda a natureza? Estará em nós também. O homem é um pequeno mundo do qual o diretor é o espírito. E o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará a criação, uma criação na qual o espírito será Deus. Compreenda que só pode haver aqui um ponto de analogia e não de identidade. Ou seja, de analogia, usando uma metáfora, usando uma figura de linguagem. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são igualmente individualidades materiais. Se assim podemos falar, localizadas em um lugar especial do corpo. O número dessas partes constitutivas, tão variadas e de naturezas tão diferentes, é considerável, mas nem por isso alguém duvida que possa ter movimentos. Que uma impressão qualquer não possa ocorrer em um lugar particular sem que o espírito disso tenha consciência. Haverá sensações diversas em vários lugares simultâneos? Aí vem a resposta. Ou seja, tudo que acontece com o nosso corpo, ao mesmo tempo, haverá sensações? O espírito experimenta todas essas sensações? Vamos ver a resposta. O espírito as experimenta todas, discerne, analisa, determinando em cada uma sua causa e seu lugar de ação. Ô, Marizinha, mas aí não é o corpo que está sentindo? Sim, é o corpo que está sentindo, é a sensação física, mas o espírito, volta lá para você ver o que ele escreve. O espírito as experimenta todas, discerne e analisa. Então, o corpo sente, mas o espírito sente, analisa, decodifica, discerne, entendeu?
Mas peraí, e quer dizer que eu estou sentindo um dor de dente, aí o espírito vai dizer, ah, você está sentindo uma dor de dente? Como assim? Não, não. O corpo sente, é uma Sim, sensação do corpo, mas sim. o espírito sabe o que está se passando. Sim, mas eu também sei como corpo. Sim, mas o espírito, ele não está alheio, ele também, ele Ah, faz parte. entendi. Quer dizer, já entendi. Pelo fato dele estar encarnado, não significa que ele Sim, não tenha as percepções do corpo. isso, Ah, exatamente, Xangô, exato, tá? merci. Imagina. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação de Deus. Ah, não, isso aqui nós já lemos, Já né? Então, lemos acho que aqui? Onde lemos? já. Onde ficamos, gente? Aqui. Não, não. Peraí. Isso aqui. O membros? Aonde? Não, Peraí, é só um aí segundo. mesmo, É Marisa, é aqui aí mesmo. mesmo. É um fenômeno análogo. Isso. Isso. Um fenômeno análogo, ele vai explicar, olha lá, Zélia. Um fenômeno análogo tem lugar entre a criação e Deus. Ele está em todo lugar da natureza, como o espírito está no corpo. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual. Olha lá. Hum. Não há, pois, razão para que fenômenos de mesma ordem não se produzam da mesma maneira em um e outro caso. Aí ele diz assim, ó, um membro se agita, o espírito o sente. Ele percebe, por exemplo, se eu levantar um braço aqui, ele percebe, o espírito percebe, é isso que ele está dizendo. Porque o espírito não está alheio, certo? Uma criatura pensa, Deus sabe. Isso aí. Todos os membros estão em movimento. Os diferentes órgãos são postos em vibração. O espírito percebe cada manifestação, distingue-as e as localiza. Tá vendo? Ele está dizendo que o espírito percebe, tá? Tá, porque As tá dif- vibrando tudo isso. Sim, Vibra. exatamente. As diferentes criações, as diferentes criaturas se movem, pensam, agem diversamente. E Deus sabe de tudo o que se passa e destina a cada um o que lhe seja particular. Pode-se deduzir igualmente a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade de todos os seres de um mundo entre eles, a de todos os mundos, enfim, as das criações e do Criador. Kinemen, isso é uma citação de um espírito, né? Kinemen, Sociedade de Paris, 1867. Eu procurei na revista Espírita e não consegui, só encontrei na internet, que eu queria saber, achei interessante isso, de onde que surgiu tudo isso, não encontrei. Agora dá para se entender porque ele está fazendo, como ele disse anteriormente, Marizinha, uma analogia entre o espírito e o corpo e Deus, como ele consegue perceber essa Isso, vibração. exatamente, ele percebe. Compreendermos o efeito, isso já é bastante. É isso que você falou, eu já entendi agora como funciona, né? É. O Ó, efeito, esse item 27, ele está no capítulo 18. Os tempos são chegados, no item 3. deixa eu 17. anotar aqui para mim, Eu Vânia. também, peraí. Aonde? Capítulo, O meu estágio foi grande com a Ju, hein? Poxa, peraí, vamos lá. Capítulo. É, 18, os tempos são chegados, né? No item 3. Depois lê, né? Com calma. Ai, gente, desculpa, só queria ajudar. imagina, Mas eu tô mas de aqui já que isso, anotando porque me Vânia? Os tempos são Capítulo chegados. Qual item, 18, Vaninha? item 3. 3. Item 3. Ai, que coisa boa. Eu acho tão ruim isso, hein, Maricinha? Muito bom. Oh, e como? Venha mais vezes. Ai, se Deus quiser, segunda-feira eu tô aqui. Se Deus quiser, se eu não aparecer, porque já viu, né? Tiver Mas, algum médico, essas coisas não vai dar, mas eu pretendo vir, aprender com você. Todo mundo aprende, né? Vaninha, é como é que Exatamente. nós estamos falando, o estudo, é justamente isso, essa troca. Essa Exatamente. troca. A gente aprende muito junto, assim, eu Oh, adoro. é.
Isso nós já falamos, né? Do efeito, compreendemos do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Mas, olha, é tão bonito isso que ele falou aqui, ó. Do efeito, remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Olha só, quando Kardec foi convidado para ir lá ver os fenômenos da mesa girante, o que ele pensou? Ora, mesa não tem inteligência. Se ela está se movendo, né, ou qualquer objeto, significa que existe uma causa inteligente por trás. É isso aqui, ó, que ele está falando, né? Que pelo efeito a gente deduz uma causa, né? Aqui, ó, do efeito remontamos a causa e julgamos sua grandeza pela grandeza do efeito. Julgamos a grandeza da causa pela grandeza do efeito. Muito bacana isso, né? Por isso que algumas pessoas se equivocam, dizem assim, Kardec era cético. Não, Kardec não era cético. Ele era magnetizador. O que ele dizia era o seguinte, eu não acredito que uma mesa tenha inteligência para se movimentar. Isso sim. Era Né? racional. Hã? Ele era racional. Pois é, então, não era certo. Eu sei mais ou menos o que é isso. Eu sou casada com um homem. Meu esposo é completamente racional. Ele pensa tudo. Ele fala assim: eu não vou falar uma coisa se antes não está pensada. Eu não vou fazer uma coisa se antes eu não pensei. Eu uso a razão. Aí ele fala de mim, né? É emoção. Você tem que aprender também a equilibrar também tudo isso. Então, não é fácil, não. É razão. Pois é. Mas sua essência íntima nos escapa, como a da causa de uma multidão de fenômenos. Conhecemos o efeito da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação. Nós o calculamos e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que o produz. Olha aí. Então, Kardec vai falar isso depois. Nós nunca vamos conseguir entender a natureza íntima de Deus. Não nos é dado ainda essa possibilidade. Não sei se será um dia, né? Será, pois, mais racional negar o princípio divino porque não o compreendemos? Não Então, teria só lógica. porque a gente não compreende, a gente vai negar? Claro que não. Nada impede que se admita, para o princípio da soberana inteligência, um centro de ação, um foco irradiando sem cessar, inundando o universo de seus eflúvios, como o sol faz com sua luz. É lindo isso. É tão bonito. Gente, quando a gente lindo. Muito estuda de lindo. verdade, É a lindo. gente vai se encantando É. realmente, né? Eu me Com arrepio toda. eu também, como diz o Lucas, né? Modo arrepio. É. O Lucas fala modo arrepio. É muito bom, porque ele faz cada exemplo que ele nos traz, que é impressionante. Como ele consegue tirar isso? É o espírito dele, o espírito que já está. Ele utiliza o sol para poder fazer com que entendamos que é uma radiação. Está Exatamente. em todos os lados, não E importa. para todos, né? E Por para isso, todos. velha, que os egípcios antigos, a partir de Akenaton, que tirou o Egito do politeísmo e criou o Deus e trouxe o Deus único, para eles, os egípcios, Deus era o sol. E você vê os desenhos do sol Uhum. egípcio, os raios têm como se fosse uma mãozinha, porque irradiando para todos, né? Então, por isso que Akenaton veio trazer. E o hino de louvor dele ao Deus Sol é a coisa mais linda do mundo. Procure qualquer hora na internet para você ver que coisa linda que é. Hino, acho que é hino, eu não sei se é hino de louvor ao Deus Sol, acho que é, de Akenaton, para você ver que coisa linda que é. Sol. Internet. Botei aqui, né? Tá aqui. Procurar internet. Continuando. Mas onde se encontra esse foco é o que ninguém pode dizer. É provável que não esteja fixado sobre um ponto determinado, como não está a sua ação, e que ele percorra incessantemente as regiões do espaço ilimitado.
Se simples espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, né, de estar em dois lugares, né, essa faculdade em Deus deve ser sem limites. Deus preenchendo o universo. Poderíamos admitir, a título de hipótese, que esse foco não teria necessidade de se transportar e que se forma sobre todos os pontos onde a soberana vontade julga que deva se produzir, o que permite dizer que ele está em toda parte e em nenhuma. Se ele é Então, não... infinito, Exatamente. não existe isso, está em toda parte. Agora, Está em interessante, quando toda... ele colocou, ele está em toda parte, ao mesmo tempo não está em nenhuma. Eu não... Impressionante como ele usa. Impressionante. E isso a gente deve graças ao estudo detalhado, né, Zé? É, Antes a gente lia e passava batido assim, né? Fazia de conta que entendia. é. Agora não. Não tem nem como, porque não estaríamos sendo sinceros conosco mesmo. Porque a partir do momento, como nós falamos muito, de 5 anos, 6 anos para trás, que surgiu isso com o Paulo, de trazer com a Simone, tudo isso, nós fomos em busca, estamos assim, não tem como, já não queremos seguir, ficar como se fosse vaquinhas de presépios, seguindo sempre um lado, Então, mexe. Com o estudo é porque mexeu alguma coisa tocou, porque se não tivesse tocado, a pessoa poderia insistir, insistir, só vai quando realmente queremos, quando mexe alguma coisa no nosso ser. Porque senão, Marisa, a gente pode até É, ficar, mas entra de um lado, sai do outro. Podemos estar fisicamente, não é isso? Em qualquer uhum, lugar. Mas e nós? Será que realmente estamos tentando interiorizar tudo isso que estamos aprendendo? exatamente. Antes esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Ante esses problemas insondáveis, nossa razão deve se curvar. Deus existe. Nós não saberíamos duvidar. É infinitamente justo e bom. É sua essência. Sua solicitude se estende a tudo. Não o compreendemos. Ele só pode querer nosso bem. É por isso que devemos ter confiança nele. Isso é o essencial sobre Deus para saber mais. Vamos esperar, olha só, vamos esperar até que sejamos dignos de compreender. Então, até onde a gente pode ir é isso. Criador de todas as coisas, causa primeira e primária, soberanamente justo e bom. Mas é uma energia? Não. Não sabemos. A natureza íntima de Deus, não sabemos. Eu sempre falava que Deus era energia antes, porque assim, como eu não tinha como, se Deus é energia, está em todo lado. Eita, pau, agora é Pois é, complicado. A gente, quando vai estudando, tem assim, olha, cuidado com o vocabulário, tem que ir atualizando as coisas, que Deus não é energia, não. exatamente. Até porque energia, o que que é? Matéria Matéria condensada? condensada. Hã? Matéria condensada. E aí Deus é matéria? Pois é. E Né? lá na tribo, lá não sei onde, sei lá, lá no fim do mundo, não tem energia elétrica, né? Para a gente, sei lá, se a gente está pensando em energia nesse sentido, né? E Uhum. aí? Pois é, Mas é que o pois Mazélia é. falou, a gente vai construindo, né, esse novo entendimento e tomar cuidado com o que fala, né? É. Exatamente. Porque já não há como mais estarmos só em um determinado lugar e só aceitar o que as pessoas nos dizem. Não tem como. Esse tempo já passou. Que quando estamos estudando, foi o que nós estávamos conversando. Ah, não, desculpa, a Vaninha pediu. Não, tem que ir, porque cada um faz parte de tudo isso. Somos uma família Exatamente. só. Cada um está lá com o seu pontinho, agregando algo. Então, não tem como de ficar sentada assim, não, depois vem as perguntas. Não tem como mais. Não Não, tem, não tem. exatamente. Não tem como. Esse modelito já era, né?
Estou fora, como diz o pessoal daí. Tudo claro até aqui, Zélia? Ficou Tudo claro agora para ótimo, tá você? bem. Tá ótimo, porque foi meio complicado essa coisa. Eu tinha uma coisa, eu colocava os espíritos puros muito, e realmente são puros, eu não entendia isso, não tinha essa. Não chegava até mim. Aí depois eu vendo, conversando, e agora fica mais claro, né, Marisa? Ó, é Exatamente. igual, né, quando o pessoal fala, mas está na Bíblia. Mas e daí, né? Que está na Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Pois Pois é. é. E em É, é, relação aos espíritos, por que que nós dizemos assim? O espírito atinge a perfeição absoluta do espírito, mas relativa em relação à perfeição de Deus. é. Pois É é. por isso que a gente fala na perfectibilidade, né, no meio espírita, né, nas Exatamente. palestras, que é a relativa Exatamente. à perfeição, né? Tá aí, né? Exatamente. Pois A é. visão de Deus. 31. Uma vez que Deus está em toda parte, por que não o vemos? Nós o veremos deixando a terra? Tais são as questões que se apresentam diariamente. A primeira é fácil de responder. Nossos órgãos materiais têm percepções limitadas, que os tornam impróprios à visão de certas coisas, mesmo materiais. É assim que certos fluidos escapam totalmente à nossa vista e aos nossos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos de sua existência. Vemos o efeito da peste e não vemos o fluido que a transporta. Vemos os corpos se moverem sob a influência da força de gravitação e não vemos essa força. Aí tem a nota de rodapé. Neste parágrafo, Kardec não se refere aos fluidos perispirituais, matéria do mundo espiritual, mas às substâncias materiais consideradas reais pela ciência de seu tempo. O fluido da peste eram os miasmas. Na atmosfera que nos cerca, aparecem partículas, os miasmas que prejudicam a saúde. A peste que devasta as populações é uma invasão de miasmas impelidos pelo vento, tornando a atmosfera impura e mortífera. Revista Popular, deve ser volume 1, Lisboa, Imprensa Nacional, 1849, nota do editor. Então, é a primeira Então, vez que eu vejo essa parte que ele se refere a miasmas, é o Paulo, né? sim, sim, é nota do editor. Porque, vejam, é como ele diz, né? Nós não enxergamos, né? Nós enxergamos o vírus? Não, ele existe, está aí, né? Ah, igual a eletricidade, né? Não sei aí, É, Zélia, mas aqui a eletricidade passa aqui no fio da nossa casa, né? Dentro do cabo, que não é fio, é cabo que chama, né? E a gente acende a luz, usa eletricidade, você não Sim. vê passar, né? exatamente. Por Mesmo isso se abrir o cabo, né? Porque ela vem não que vai abrir, mas ela vem da energia, né? Que passa ali. Impressionante. A energia elétrica é algo. Porque sai lá da água, vai para a transmissão, nas torres de transmissão, e depois, que é de alta tensão, né? E depois distribui nas casas, nos comércios, nos edifícios, e a gente não vê, né? não vejo. Pois Pois é. E acredita nela, né? Então, e aí vem aquela célebre frase, né? Só porque você não vê, você não vai acreditar que existe? É bem legal essa analogia que a gente consegue fazer da energia elétrica, né? Bem legal. Sim. E por isso que estudando vamos entendendo, porque muitas vezes eles dizem que, bom, mas aí se o homem chegou à Lua, está indo em outros planetas, mas não se vê nada. Olha aí. Quer dizer que sabe por quê? Estamos em outra dimensão, nós acabamos de estudar É, agora. é. Exatamente. Quer dizer que nós Exatamente. não vemos, não existe. Exatamente, né? As coisas de essência espiritual estão. Espera só um pouquinho, tem que voltar lá ou não, né? Nós lemos a nota 47, agora o próximo. Já lemos, As agora Coisas. 32. Tá. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual.
Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. E é interessante, olha só, né? Na quarta-feira, não, no estudo de domingo de manhã do Céu e Inferno, a gente está no Espíritos Sofredores. E um deles diz assim, a pergunta é, e agora como é? Você vê Deus? Uma coisa assim. Ele fala, eu o sinto, mas ainda não o compreendo. Uau. É bonito isso, né? Porque você imagina um espírito sofredor que dizendo que já sente Deus, né? Quer dizer, é algo que vai tranquilizar o coração dele, né? Serenar o coração dele. É bonita essa comunicação. As, co- E quantas vezes, Marizinha, gente, nós estamos, como mais uma vez, orando em situações dificílimas. E se nós sentimos todo aquele calafrio, vai ficando tudo, arrepiando tudo, e parece que, não sei, não é que adentra alguma coisa, não, mas muda, muda. exatamente, exatamente. Depois que termina a prece, eu falo assim, gente, eu tô lá, parecendo uma biscoitada, estão rindo. É isso mesmo. Não é? Então, nós É, não estamos sentindo isso. Não estamos sentindo Deus, porque já não estamos todos imersos nele. exatamente. As coisas de essência espiritual não podem ser percebidas por organismos materiais. Só podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial pela visão espiritual. Somente nossa alma pode ter a percepção de Deus. Ela o vê imediatamente após a morte? Somente as comunicações de além-túmulo podem nos responder. Por ela sabemos que a visão de Deus é privilégio somente das almas mais purificadas e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, possuem o grau de desmaterialização necessário para tal, ou seja, para ver Deus. Algumas comparações simples poderão facilitar a compreensão. Uma pessoa que está no fundo de um vale, envolto por um denso nevoeiro, não vê o sol. Todavia, como já dissemos anteriormente, por causa da luz difusa, ela percebe a presença do sol. Se começar a subir a montanha, à medida que se eleva, o nevoeiro se dissipa. A luz começa a ser cada vez mais viva, mas ela ainda não vê o sol. Quando começa a percebê-lo, ainda está encoberta, porque o menor nevoeiro é suficiente para encobrir seu brilho. É mais uma comparação tão bonita, né, que ele faz, né? E a gente vê, quando o dia baixa o nevoeiro, você às vezes não enxerga um palmo diante do nariz, quanto mais, né, vê o sol. A cada destilação, não, Não. perdão, apenas quando a pessoa estiver acima da camada de névoa, chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá em todo o seu esplendor. É quando a gente anda de avião e o avião está acima das nuvens, né? Aí a gente vê o nascer do sol, que é uma coisa espetacular. Mas sabe, Marizinha, que eu fico, gente, eu fico me perguntando, ver Deus? Como ver Deus? Como seria Deus? Se nós somos sua semelhança, como seria? Então, quer dizer, aqui está dizendo, tá bem claro, já vai de acordo com o grau evolutivo de cada ser. Mas o que seria Deus? Como veremos Deus? Pois é. Não Então, sabemos. Eu vou aproveitar que deu uma interrompidinha, eu vou dar uma saidinha, que eu tinha uma consulta, vamos ver. Aí segunda-feira que vem eu fico direitinho, tá bom? tá. Obrigada, Beijo, viu? Vânia. Tchau, Prazer em te Marizinha. ver, viu? Que delícia, Tchau. o Foi um prazer é prazer todo te ver. meu. Um Um abraço. beijão. Estava com tanta saudade, Ai, Vaninha. para você também. Vamos ver se Tchau, segunda Flor. eu venho, tá? Um beijão para Ah, você. beijo. Tchau. 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 Entendeu, Marizinha? Esse Sim, ver Deus. Porque estamos muito focados à parte material. Mas será que Deus seria essa matéria que nós estamos querendo ou tentando compreender que seria esse Deus que nós estamos foi colocado na nossa cabeça, que não é? Então, não é. o ver Deus
Como que seria isso, Marisa? Tem ideia? Eu Pois não tenho é. ideia de como, Nem eu. Nem eu, né? assim, ver Deus fica uma coisa É, tão distante, porque eu estou pois vendo é. a Marisa através do quê? Da internet. Mas ver Deus é meio complicado para mim, Marisa, entender isso. Mas não é só para você, para todos nós, né? Para todos nós. Nós não temos ainda o que imagina, seria um esplendor, ele vai dizer depois, né? É. Chegando aonde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o verá o sol, né? Em todo o seu esplendor. Da mesma forma, ocorre com alguém que esteja com a cabeça coberta por vários véus. A princípio, não vê absolutamente nada. A cada véu que tirar, distingue uma luz cada vez mais clara. Só quando o último véu sair, perceberá nitidamente as coisas. Assim também ocorre com um líquor carregado de matérias estranhas. De início, está turvo. A cada destilação, sua transparência aumenta, até que, estando completamente depurado, adquire uma limpidez perfeita e não apresenta nenhum obstáculo à sua visão. Entendeu? Essa visão é bom. Não dá, eu não estou ainda com capacidade de entender tudo essas coisas, é muito. Já um pouquinho já estou satisfeita, porque essa visão de tirar, de ir tirando os véus e tudo bem, mas o que seria? Bom, então vai demorar alguns bilhões de anos, né, Marisa, até Ah, chegar com lá. certeza, para todos nós. É. Assim é a alma. O envoltório perispiritual, embora invisível e impalpável para nós, é para ela verdadeira matéria, bastante grosseira ainda para certas percepções. Esse envoltório fica mais sutil à medida que a alma se eleva em moralidade. As imperfeições da alma são como os véus que obscurecem sua vista. Cada imperfeição é superada e um véu a menos, mas somente quando estiver completamente depurada, ela desfrutará da plenitude de suas faculdades. Né? Aí tem uma nota de rodapé. Deixa eu pegar aqui. 48. Isso. Enquanto no mundo físico os corpos são iguais para todos os humanos, colocados num ambiente quente, todos sentem calor, independentemente de sua inteligência moral. Hum. No mundo espiritual, diferenciam proporcionalmente a evolução moral. O perispírito torna mais sutil, ampliando as faculdades do espírito. Então, veja, Zélia, aqui já dá para a gente justificar aquilo que Kardec fala lá, que você fez a pergunta. Porque, olha, é como ele falou, fisicamente, você coloca todos nós num lugar que está calor, todo mundo sente calor, Isso. certo? 40 Agora, graus, todo mundo vai sentir calor, a não ser todo que. mundo vai sentir. Agora, no mundo espiritual, Hum. diferenciam proporcionalmente a evolução moral. O perispírito torna-se mais sutil, ampliando as faculdades do espírito. Seu pensamento e sua percepção vão mais longe. Ele se locomove mais rápido e distante. O passado e o futuro se ampliam. Os espíritos imperfeitos, mais densos, ficam limitados. São como prisioneiros de si mesmos. As condições espirituais, portanto, no outro mundo, não estão relacionadas ao lugar físico que o espírito se encontra, mas ao seu grau evolutivo, rompendo com todos os dogmas que descrevem locais como inferno ou céu, né? Ou umbral, purgatório, certo? Hum. A noção de espaço ou localidade é substituída pela qualidade ou natureza do corpo para se considerar seus efeitos. Interessante, o passado e o futuro se ampliam, porque nós vemos tanta, temos essa, deixa eu sair daqui, temos essa, não temos essa noção ampla de tudo isso.
Algumas coisas quando a gente estávamos conversando semana passada, às vezes escutamos uma música e vimos aquela imagem que passou algumas décadas, não para mim, né? Algumas décadas atrás. Para mim também. Algumas décadas atrás. Então, mas nós não temos isso, essa amplitude em relação ao passado. E aqui, ao passado e ao futuro que ele colocou? Espera aí, para me tirar aqui, Marizinha. Localidade substituída. Cadê? Grau evolutivo, rompendo décadas. Inferno. Uai, cadê? Acho que está aqui. O passado e O o passado e o futuro se futuro se ampliam. ampliam. Então, só realmente quando estivermos num certo patamar moral, aí teremos, vamos estar sem véu nenhum, despido, sutilmente falando. Então, Exatamente. Marisa, para nós termos, é difícil. Claro, se nós estamos saindo da infância para a adolescência em relação à parte, em relação ao progresso moral, como nós vamos entender Deus? Como vamos entender? Não vai, não temos a capacidade. Eu, né? Eu tenho a capacidade. Todos nós, né, Zélia? Então vamos lá. Vamos lá. Deus, sendo a essência divina por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos ao mais alto grau de desmaterialização. Aí, Entendeu a explicação? pois é, né? Fazer o quê? Então, é pelo grau de desmaterialização. Então, o espírito é limitado na extensão das suas faculdades do espírito, entendeu? Aquele que tiver, olha aí, Deus, sendo a essência divina, por excelência, não pode ser percebido em todo o seu esplendor, senão por espíritos chegados ao mais alto grau de desmaterialização. Ferrou, né? Porque até. Você vê que nós vimos os espíritos puros que têm as suas percepções limitadas. Então, imagine nós. Então, dependendo do grau de evolução deles. Agora, Jesus, é evidentemente que Jesus já viu Deus, Pois é, porque né? ele fala, ele mesmo disse. Exatamente. Se os espíritos imperfeitos não o veem, não é que estejam mais distantes dele que os outros, porque todos os seres da natureza estão mergulhados no fluido divino, como nós estamos na luz. Somente as imperfeições individuais são os véus que lhe tiram a visão. Quando o nevoeiro estiver dissipado, eles o verão resplandecer. Para isso, não terão necessidade de subir nem de ir procurá-lo nas profundezas do infinito. A visão espiritual, estando desimpedida das vendas morais que a obscureciam, eles a verão em qualquer lugar onde estiverem, mesmo na terra, já que Deus está em toda parte. Muito bonito Viu? isso, muito bonito. Porque eu falei assim, porque Jesus falou, ele estava mesmo dizendo, Deus e eu somos uno. E o Pai me enviou. Então, se o Pai o enviou, ele teve lá a conversa com Deus, né? Assim, olha, Jesus, você vai lá. Aí ele foi dizendo, disse lá os planos. Porque às vezes nós estamos conversando e não dissemos claramente as coisas. Então, é melhor ficar tudo ficar esclarecido, né, Marisa? Porque eu falando, Deus sabe, Deus disse, ou Jesus disse, não. Mas ele mesmo falou, Deus e eu somos uno. E ele que me enviou. Então, se ele que me enviou, da mesma forma, se você, eu vou enviar aqui um WhatsApp para Marisa. Tá. Então, mas aí como é que eu vou falar com a Marisa? Aí tá. Ele tem esse contato direto, porque, já como ele falou, é desmaterializado. Exatamente. O espírito só se depura com o tempo e as diferentes encarnações. É como lambiques, em cujo fundo ficam algumas impurezas. Ao deixar o envoltório corporal, não supera instantaneamente suas imperfeições. Por isso, depois da morte, não vê Deus como não via em vida, mas, à medida que se purifica, tem uma intuição mais distinta. Lembra do caso que eu falei do céu e inferno?
Sim, Ele disse, uma intuição, né? intuição, ele fala, eu o sinto, mas ainda não o compreendo. Pois é, uma intuição. Uma intuição mais distinta. Se não o vê, compreende-o melhor. A luz é menos difusa. Hum. Assim, quando alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe de responder a tal questão, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra, mas para lhes prescrever ou interditar isso ou aquilo. Mas eles sentem. Eles recebem os eflúvios de seu pensamento, ou seja, do pensamento divino, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Aí, peraí, Marisa, mas aqui, ó, ele recebe os inflúvios do seu pensamento, como acontece conosco, mas se ele está se referindo aqui é proibido, mas ele não está, quando os espíritos falam isso, nas mediúnicas, eles não seriam os espíritos superiores a ele, e não a Deus, não é Deus, não são os espíritos, Marisa? Não entendi, repete. Veja só, aqui ele diz que, por exemplo, assim como alguns espíritos dizem que Deus lhes proíbe a responder a tal questão. Deus, Isso, ele diz isso. Deus, mas aí que Aham. está, essa é a minha pergunta. São os espíritos que estão ao lado dele, Isso, não os é espíritos. Deus. Não, então, mas ó, assim, quando alguns espíritos dizem que Deus, os espíritos que dizem que é Deus, mas não é Deus, né? Que lhes É. proíbe de responder a tal questão, não é que Deus lhes apareça ou lhes dirija a palavra para prescrever ou interditar isso ou aquilo, mas eles sentem os eflúvios de seu pensamento, como acontece conosco em relação aos espíritos que nos envolvem com seus fluidos, embora não os vejamos. Pode ser que eles sintam até os eflúvios dos espíritos superiores que É. estão por ali, entendeu? E que refletem É o pensamento. isso que eu queria. É bom esclarecer isso, porque se nós estamos aqui está cheio, como em qualquer lugar, cheio de Sim, espíritos desencarnados. Se há alguma coisa que está para acontecer, nós até sentimos, Zélia, não vai tomar aquele carro, aquele isso. Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida? aham, Então, não é que diretamente Deus vai falar conosco, existem os não. seus ministros. Exatamente, é através dos eflúvios dos espíritos superiores que vão emanando e eles sentem, né? Que não devem falar tal assunto. É Porque isso, exatamente. Porque nós já estudamos isso. Os espíritos puros, superiores, são ministros, como são ministros de quê? De executar as vontades divinas. Então, ele está percebendo, claro, está agindo, eles estão agindo, que são instrumentos de Deus. Então, foi por isso que, Exatamente. assim, proibir Deus, Deus que proíbe, não. Por isso que é bom estarmos esclarecendo tudo isso, Marizinha. Como Deus vai estar sentindo. Mas eles sentem, como você mesmo diz. Pode ser, eles estão sentindo, talvez, os espíritos. Se Sim, eles os são espíritos levados, superiores que sempre acompanham, exatamente, exatamente. eu acho, né? porque, Não, exatamente, é isso, sim, com certeza. porque seria contraditório, porque se nós somos É, tão materializados, como temos, ele está dizendo, Deus castiga, Deus, não, porque tem que ter seres ainda que são superiores a nós, porque nós não sim, temos isso, só quando nós estamos em conexão com o coração, não é isso? exatamente, exatamente. Eu acho, né? Eu não sei. É. Nenhum homem pode, pois, ver Deus com os olhos da carne. É, Se esse favor fosse concedido a alguns, não o seria senão no estado de êxtase, exato. situação em que a alma, estando desprendida dos laços materiais, torna isso possível durante a encarnação. Tal privilégio só aconteceria com almas de escol, Aí. encarnadas em missão e não em expiação. Hum. Importante grifar isso, viu, Zélia? É muito importante. Aqui nós Em estamos missão. justamente, nós estamos Uhum. falando. Mas como os espíritos de ordem mais elevada resplandecem, Aí.
é possível que os menos elevados, encarnados ou desencarnados, pasmados com o Cara. esplendor que os envolvem, criam ter visto o próprio Deus. Pronto, olha Aí tá aí, a resposta, uai. viu? Tá, É porque como se... aqui, só um instantinho. Aqui tá a resposta aí. Porque não teria muita lógica. Aham. É como se víssemos um ministro e o considerássemos o soberano. Olha que legal. Aí, aí. É muito bom. É muito bom. Sob qual aparência Deus se apresenta aos que se tornam dignos desse favor? Será sob uma forma qualquer? Sob uma figura humana? Ou como um foco resplandecente de luz? É que a linguagem humana é impotente para descrever, porque não existe entre nós nenhum ponto de comparação que possa nos dar uma ideia. Somos como cegos aos quais se procura em vão fazer que compreenda o brilho solar. Nosso vocabulário está limitado às nossas necessidades e ao âmbito de nossas ideias. O dos selvagens não saberia descrever as maravilhas da civilização. O dos povos mais civilizados é muito pobre para descrever os esplendores dos céus. Nossa inteligência é muito limitada para compreendê-los e nossa visão, muito fraca, seria ofuscada por eles. Nossa, terminamos o capítulo, Marizinha. Olha só, e olha que a gente está indo na tranquilidade, sem Tranquilamente. correr. Vamos, isso aqui do 44, o que é isso, Marizinha? Eu não tô... Nós já lemos, acho, né? Pois é, aqui porque o final 30, já lemos isso. Ah, eu Já acho que lemos. sim, porque aqui no livro, Marizinha, eu tô aqui, não tem aqui esse 44, entendeu? Não, nós já lemos, com Já lemos certeza. sim, porque estava falando aqui três psicologia. Então, Marisa, eu vou sair daqui. Não, peraí, agora é. Ui, 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 Marisa, desculpa, por favor. Imagina, não se preocupe. Aí, porque nós vamos Ah, para essa 44 é em relação a Deus, olha lá, a tá do lado. regração a Deus que já vimos. Nós vamos agora para o céu e o inferno. Ou céu e inferno. O bem. Marisa, então vamos parar por aqui? Não tem Eu como. acho, eu acho prudente, né, Zélia? Porque a É, gente começar o capítulo 3 sem as pessoas também, né? isso. Aí tá, Celeste. Então, só um instantinho. Vamos, então, na próxima semana, iniciar o capítulo 3, o bem e o mal. Então, Marisa, gratidão por preparar aqui a gravação, Eu tá? é que agradeço, Zélia. Um abraço a todos e até o próximo estudo. Até,